Nesse sábado, durante quase 3 horas, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao Cara a Tapa, canal do jornalista Rica Perrone, no YouTube. A transmissão bateu 400 mil visualizações simultâneas. Na segunda-feira, Bolsonaro participou do podcast Flow. A transmissão durou mais de 5 horas e chegou a ter 574 mil visualizações simultâneas, um recorde no segmento. Na conversa com o Rica Perrone, no Cara a Tapa, Bolsonaro falou da informação falsa de que ele e a primeira-dama teriam almoçado com o ex-ator Guilherme de Pádua e a atual mulher dele, Juliana Lacerda. Guilherme de Pádua foi condenado pelo assassinato da atriz Daniela Pérez em 1992. O presidente pensa em processar a pessoa que publicou a notícia sobre esse encontro que não houve. Fomos convidados, eu até perguntei para a Michele que era domingo. Domingo eu deixo para dar uma recuperada em casa, que a barra é pesada, né? Daí quando ela falou, não, eu gosto do pastor Valadão, vamos lá na igreja Lagoinha. Eu fui convidado, nem sabia de Guilherme de Pádua. Bem, cheguei, me deram a palavra, falei pouquíssimos minutos ali. E nós, antes de acabar, eu voltei para Brasília, tá? Minha esposa ficou. Então, ou seja, eu não fiquei para almoçar, eu não almocei lá. Tá? E a Michele ficou. Daí eu conversei com ela depois da matéria. Porque apareceu uma foto dela com a atual esposa do Guilherme de Pádua. Que, inclusive, não é a esposa que matou a Daniela Pérez. Tá. Tem gente falando isso. Tem nada a ver. Então, o que acontece? Ela falou, eu tirei umas 100 fotografias. Não, obviamente, não sei quem tirou fotografia comigo. Claro. Ela, quando tirou foto, não falou quem ela era. E no almoço, tem uma mesa reservada ali com os familiares do pastor Valadão. Agora, parece que veio de uma blogueira isso aí. Coisa rara, hein? Eu falei para um advogado, vê que tu acha melhor de fazer. Coisa rara, não gosto de processar, porque agora é uma covardia. Os caras falam. Pelo amor de Deus. É uma covardia. Assim. Aí eu tenho que... E pelo que eu fiquei sabendo, o Guilherme Pádua não esteve na igreja. Agora eu não sei quantos membros tem na igreja. Alguns milhares. Não, eu vi a foto. Como é que eu vou na tua igreja, eu vou ter que pegar, saber quem são os milhares de pessoas que estão lá, se tem algum, como é que é esse pastor, pastora, não sei o quê. Não tem cabimento isso aí. Na conversa com Igor Coelho no Flow, Bolsonaro rebateu aqueles que o chamam de golpista. Se eu quisesse dar golpe, eu não falaria nada. Deixa correr, no último dia dá o golpe. Ou você fala que vai dar golpe agora? Por que essa acusação de golpista para cima de mim? Eu quero nossa palavra é transparência. Enquanto o Bolsonaro estava no Flow, a cantora Anitta participava de um podcast muito famoso. E Felipe Neto começou uma live para tentar rivalizar com o presidente. Só que o pico de visualizações que cada um deles conseguiu ficou na casa de 100 mil, mais de 5 vezes menos do que o presidente. Nesse sábado, no Cara a Tapa do Rica Perrone, enquanto Bolsonaro tinha 500 mil de visualizações, o Lula, numa live com o deputado André Janones, conseguia 25 mil visualizações. O pessoal que produz memes fez a festa. Vamos dar uma olhadinha? É isso, né? Quem deu essa ideia maravilhosa, Augusto Nunes, de botar uma live no mesmo horário, né, de uma entrevista do presidente? Só o diabinho, né? É pretensioso ou realmente não entende nada, né, de campanha política. Ele eu acredito em pesquisas também, né? Deve achar que o Lula é um sucesso. A gente vai comentar agora... Podemos falar já dessa live do Janones com o Lula, né? A live do Janones com o Lula eu só vou resumir num comentário curto. A única coisa que eles têm em comum, né, fora mais defeitos aí irrelevantes, diante dos maiores, o que eles têm em comum é um tremendo conhecimento, né, do mundo e da história. O Lula deve ter explicado para o Janones, deve ter contado para o Janones que o Napoleão invadiu a China, coisa que nunca aconteceu. E o Janones explicou para o Lula que o Macron é o presidente da Argentina, fora o resto. Agora, eles vão tentar competir e oferecem, vão competir na internet e oferecem mais uma evidência de que essas pesquisas realmente é bom que elas corrijam logo. A diferença é que elas já estão reduzindo, porque senão vai ficar mais feio do que nos outros anos. Todo ano
A gente se promete não dar bola para pesquisas na próxima eleição. E a gente volta a dar. Eu sugiro que a gente prometa não fazer isso na próxima, porque pesquisa erra no dia da eleição. Quando elas são muito antecipadas, aí, olha, o retrato do momento. Eles dão o retrato que interessa a cada um. Errar na boca de urna é realmente complicado e a gente viu isso nas últimas eleições. Constantino, um presidente que leva 600 mil pessoas, 600 mil pontos, né? Porque a gente nunca sabe quantas pessoas estão acompanhando a um dispositivo, ou a TV, ou o celular. 600 mil pessoas num podcast. No dia seguinte, quase 500 mil no outro podcast. O que dizer de um presidente que fica aí 5, 6 horas falando para tanta gente? Que não é o Papa que é pop, é o presidente que é pop, né? E a essência está no comentário breve do Augusto, né? Quer dizer, isso expõe aos olhos de todos as farsas que são essas pesquisas. Ninguém acredita, né? É curioso que ali o caso do Janones, ou Danones, como apelidou o Ricardo Salles muito bem, né? Danone estragado, no caso, é que eu imagino, não quero ser leviano aqui, mas eu imagino que nesse acordo, que obviamente não entra exatamente em espírito público, nada disso, né? O Janones deve ter convencido Lula, sabe-se lá em troca de quê, né? De mundos e fundos em relação ao grau de militância virtual dele. E aí foi aí que surgiu a ideia, talvez, de fazer uma entrevista paralela, né? Simultânea ao bate-papo do presidente para humilhar o presidente. Deu nisso. No dia que o Janones fechou com Lula, eu comentei, bom, até pouco tempo nem sabia quem ele era. Fiz uma entrevista com ele na Jovem Pan, tive a oportunidade de conhecê-lo apenas ali, basicamente, e foi uma coisa muito trivial. Perguntei sobre verba alocada para cultura regional e tudo. Ele foi cordial na resposta. E aí falei assim, não sabia quem ele era antes disso. Melhor assim, né? Pelo visto, tá na cara que não vale a pena saber quem esse sujeito é. E aí ele veio para cima de mim. E veio mentindo, falando que eu sou a almofadinha que arreguei para ele na entrevista, né? Sendo que eu fiz uma pergunta, nada demais e tudo mais. Então o cara começa a apoiar o Lula, no segundo seguinte ele já vira um 7-1 malandro e mentiroso, né? Então é isso, quem é que vai andar com o ex-presidiário se não for assim? E a turma aí dos artistas, né? O imitador de focas, a Anitta, tentando também dar um gás e todo mundo fracassando. Então, ô Lacombe, a conclusão é muito simples e inapelável. O presidente é pop e ele está indo bem. Eu assisti na íntegra a entrevista do Rica Perrone com ele, e no caso do Flow, alguns trechos, né? E o presidente está cada vez mais descolado. Ele é o típico tiozão do churrasco, com as suas piadas de cunho sexual e tudo, né? Ele está leve, ele está irônico, né? E está rebatendo ao mesmo tempo várias das falácias da imprensa. Então o que fica disso ele está atingindo um público novo. A garotada que vê o Flow não necessariamente acompanha a política em nível de consumir o 4x4 num domingo, né? A turma do Rica Perrone gosta dele por vários motivos. Ele já recebeu muitos políticos, mas a pegada original é mais esportes, futebol e tudo. Então ele está falando para um público novo. E ali as pessoas estão ficando assim, meu Deus, esse é o Bolsonaro? Então tudo aquilo que eu via ano passando na imprensa era mentira? Exatamente. E é por isso que a oposição está ficando tão desesperada, porque está surtindo efeito, está indo bem, está dando certo, o presidente está numa fase boa, econômica, né, do país, a ponto das agências de checagem, essa outra farsa, tudo na esquerda é uma farsa. Esse é o denominador comum aqui, né? O Ciro Gomes caminhando numa igreja, carregando lá de forma solene, é tudo uma farsa na esquerda. Mas a agência Lupa conseguiu comparar a inflação do Brasil anual com a inflação da Argentina em um mês, a mensal, que foi 7 e pouco %, e diz que a do Brasil é maior porque pegou 12 meses. Esse é o nível do desespero ou da burrice, né, dessa turma que está querendo derrubar o Bolsonaro, custe o que custar, e não está conseguindo. O cara é um fenômeno porque ele fala a língua do povo. Ô Lacombe, numa entrevista já que se arrastava lá quase 3 horas, ele recebeu uma ligação da mulher para dar bronca que ele estava atrasado para o compromisso. E o Rica Perrone me mandou mensagem no minuto seguinte. Falou, Rodrigo, a imprensa vai dizer que aquilo foi combinado. O cara recebeu a ligação ali na hora. Na hora. Pô, quem nunca, né? Quem nunca levou uma bronca dessas? Então, é gente como a gente. O presidente está conseguindo passar a mensagem, se conectar com uma ala do eleitorado que não necessariamente o acompanhava de forma mais frequente, e a oposição está em desespero com tudo isso que está acontecendo.
O presidente, ele é autêntico, extremamente autêntico, né? Cada vez mais sincero, se é que a gente pode, né, graduar aí o nível de sinceridade, mas ele é muito sincero. E, Ana, é inegável a força que ele tem em redes sociais, em número de seguidores. É inegável quando a gente olha esses podcasts, o número de visualização simultânea absurdo que ele consegue atrair, né? E aí eu fico pensando nas manifestações, né, em todas as manifestações que foram feitas, inclusive essas que foram feitas próximas, né, pela oposição e pelos apoiadores do presidente Bolsonaro. Você vê a diferença de tamanho entre elas. A de apoio ao presidente é sempre uma manifestação bem mais volumosa, bem mais ordeira, bem mais patriótica. E, Ana, eu fico aqui pensando, né, no Biden. É inevitável pensar no Biden, que é o presidente americano mais votado da história, né? Esse que deve ter tantos seguidores quanto Bolsonaro na rede social. Esse que, se fosse ao Flow, ao equivalente do Flow nos Estados Unidos, daria também lá 600 mil. Como é que se explica, meu Deus? Não explica, né? Uma coisa é você também querer inflar números nas redes sociais, por exemplo, que nós sabemos que existem, né, alguns mecanismos para inflar esses números, robôs, os famosos bots, né? Mas a questão é que os números do presidente Bolsonaro nas redes sociais, nas plataformas, esse número, ele se reflete ali nas ruas, né? Quando ele sai, é uma multidão onde quer que ele vá, é uma multidão vestida de verde e amarelo, bandeira do Brasil para todo lado, e, no entanto, o ex-presidiário Lula, ele não consegue juntar 10 mil visualizações simultâneas numa live. Aqui é a mesma coisa, como você disse, Lacombe, o Joe Biden, ele foi mais, teoricamente, né, ele foi mais votado que o super fofo do Barack Obama, né, que é aí o carismático, o queridinho de Hollywood e das bolhas hedonistas espalhadas aí pelo mundo, né, das elites, dos burocratas, tecnocratas. E, no entanto, Joe Biden, quando ele dá, por exemplo, até o canal da Casa Branca no YouTube, quando Joe Biden está em transmissão ao vivo, eles fecham a área de comentários. Não tem comentários ali, né? Eles trancam a área de comentários do canal oficial da Casa Branca. Essa semana ele apertou a mão de um dos políticos do Partido Democrata que estava na Casa Branca dando um discurso, e estava ele e mais 3 pessoas. Esse político apertou a mão dele, das 3 pessoas, e logo em seguida o Joe Biden ficou com a mão assim, como se ele não tivesse apertado a mão do político. Ou seja, é uma realidade bem diferente da realidade, né, do que está nas ruas no Brasil, do que está nas ruas aqui nos Estados Unidos também. Donald Trump continua lotando os comícios aí para as primárias republicanas, agora para os midterms. Ele continua lotando estádios, lotando ginásios, e, no entanto, as tais pesquisas que o Augusto fala, que o Augusto deu um nome para essas pesquisas que é maravilhoso, lojinhas de porcentagens. E, no entanto, as pesquisas aqui também dão que, se Joe Biden correr com o Donald Trump em 2024, ele tem chances de vencer. Ou seja, lojinhas de porcentagem, a imprensa totalmente aí, ajoelhada ao establishment, o que o Constantino trouxe, as agências de checagem mentindo, comparando inflação anual com inflação mensal. Agora, isso tudo dentro do contexto, não dá mais para enganar as pessoas, né? Eu sempre falo isso. As pessoas hoje têm as informações verídicas, né? As notícias factuais na palma da mão. Aí precisa ficar inventando, né? Que foi jantar com o Guilherme, almoçar com o Guilherme de Pádua, que fez isso, que fez aquilo, como se as pessoas não fossem checar hoje tudo que a imprensa solta. A gente tem visto muita mentira, né? Essa última semana, então, foi especialmente uma semana de mentiras na imprensa. Muito. O Constantino e a Ana Paula tocaram num ponto essencial. Você tem 2 campos aí para fazer a medição de popularidade. Você tem a internet e você tem as manifestações. Na rua e na internet, o Bolsonaro está dando goleadas sucessivas, impondo goleadas sucessivas ao Lula.
O Lula vai reagir como? Vai para tenta mostrar num podcast que ele é mais popular. Perde, não sai de casa. E aí começam essas mentiras que precisam de algum tipo de represália por parte das autoridades, semelhantes às aplicadas a quem solta qualquer coisa que não agrade a essas autoridades a que me refiro. Essa história do Guilherme de Pádua, isso é gravíssimo. E mais, eu já comentei isso aí, mas devo repetir aqui. A mulher atual do Guilherme de Pádua não cometeu crime nenhum. Ela não participou do crime. A atual? Tá? A atual. A mulher na época, sim. Mulher na época, sim. Pois bem, dá uma foto dela com a primeira-dama que não a conhecia. Agora, se você considerar crime casar com um bandido, foi uma má escolha. Mas aí, olha, o que você vai ter de gente solitária no PT é uma grandeza. Começando pelo Lula. Falei, se der cadeia isso aí, a Janja também não escapa. Casou com o maior vigarista do Brasil. Mas a gente, bom, aí tem que verificar, mas a Janja tem lá as suas questões também, pois né? De fiscais e o seu cargo lá em Itaipu Nacional. Digamos que não trabalhou muito presencialmente. O Consta, diga. Não, só não quero encerrar o assunto das lives do presidente Bolsonaro sem falar que todo domingo, para mim, já é tradicional, durante o programa, pedir já a minha pizza, que vai chegar no final do programa para comer com a família. Hoje vai ser de pepperoni. Consta, e eu escrevi um artigo sobre isso, o Augusto falou das pesquisas, vocês falaram das pesquisas, né? Eu estudei estatística há um ano, não quero falar mal dos estatísticos, da estatística, reconheço a importância da estatística cada vez maior, né? Mas a gente tem fraudadores em todas as áreas. Estamos falando aqui de uma imprensa que divulga uma informação errada, né? Sem verificação, né? De um encontro que não houve. A gente tem fraudadores na estatística, a gente tem fraudadores na imprensa, a gente tem fraudadores na política, né? A questão toda, Consta, é a fraude generalizada. Os fraudadores estão em todo canto. Óbvio. O Mark Twain dizia, né? Existem mentiras, grandes mentiras e estatística. Tem um livrinho maravilhoso, né? How to Lie with Statistics. Tem tradução, se eu não me engano, até no Brasil, mas não deve ser fácil de encontrar. É óbvio isso. Quem estudou o mínimo de estatística sabe que é como o Roberto Campos dizia, né? Que nem o biquíni. Mostra muita coisa, mas esconde o essencial. É a arte de torturar número até que ele confesse aquilo que você deseja. Na Jovem Pan, no jornal, foi entrevistado o CEO de uma dessas empresas de pesquisa e respondendo a uma pergunta da Cris Grama, nossa colega, ele foi muito transparente ao dizer, olha, existem pessoas que... sobre por que eram tão díspares resultados de pesquisas, né? E ele falou, olha, tem gente que contrata pesquisa, tem gente que contrata resultado. E o Requião, essa semana, andou dizendo isso também. Foi perguntado para ele, por que você está atrás, né, do Ratinho Filho, tudo? Ele falou, eu não estou atrás, mas as pesquisas mostram uma grande diferença. Você sabe que isso aí é tudo vendido. Né? O cara do PT. Então, de novo, né, quem é que acredita nesse troço? Não dá para acreditar, não dá. Você tem que... Ou você pode acreditar naquilo que seus olhos enxergam, ou você pode acreditar no Datafolha. As duas coisas juntas são inviáveis. Além do que, tem muito brasileiro que não fala a verdade em todas as pesquisas, né? Eu sempre lembro que as pesquisas de desempenho sexual do brasileiro mostram o brasileiro como campeão do planeta, né? Você pega os outros países, são números aceitáveis. Aqui, os caras perguntam quantas? Não tem menos que 5 por semana, 4. Aí você vai entrevistar a mulher do cara, não bate o número, né? Só se for fora. Então, por que não? Tem gente que mente em pesquisa de desempenho sexual e mente também em eleição. Mas, deve ser isso. Teve um caso também, aqui em 2016, talvez o Constantino se lembre desse caso. Não sei se vocês se lembram daquela apresentadora bonita, Megyn Kelly, da Fox News. Ela até já saiu da Fox News. Hoje ela tem um podcast. Mas em 2016, ela estava na Fox News ainda e ela fez um painel apenas com eleitores indecisos, que não sabiam se votava na Hillary Clinton ou em Donald Trump. E por 2 horas, eles passaram ali entrevistas da Hillary, entrevistas do Trump, e a cada 20 minutos ela perguntava, alguém se decidiu em quem vai votar?
e pouca gente levantava a mão, e no final de 2 horas, depois de mostrar as plataformas governamentais dos dois, etc., ela perguntou: quem vai votar em... Parece que tinha 50 pessoas, 60 pessoas. Então, agora, depois de 2 horas, quem decidiu pelo voto em Hillary Clinton? E aí levantaram a mão ali 10 pessoas. E Donald Trump? Quem se decidiu aí votar em Donald Trump? E 2, 3 pessoas, quase ninguém levantou a mão. Só que nesse dia, ela disse que chegou em casa e falou para o marido dela assim: eu não sei não, eu acho que existe uma chance muito grande de Donald Trump vencer. E por quê? Porque quando as câmeras desligaram, apagaram as luzes e estavam todos saindo, ela disse que mais de 30 pessoas chegaram para ela e disseram: Meghan, eu vou votar, eu decidi pelo Donald Trump, mas eu fiquei com vergonha de levantar a mão. E foi ali que ela viu que a pesquisa dentro do armário, o Donald Trump, ele tinha conseguido avançar um caminho muito grande naqueles que ainda estavam indecisos. Então, essa coisa de pesquisa, que o Augusto disse, tem gente que não quer responder, tem gente que não quer ser julgado, se vai votar no Lula, se vai votar no presidente Bolsonaro, então fica ali, né, na sua, e chega ali na urna e coloca o que tem que colocar. O problema dessas pesquisas é que elas não erram assim, e já há muitos anos, dentro daquela margem de erro, 2 pontos para cima, para baixo, 3, elas erram de muito, né? Elas erram num abismo entre a realidade e o que eles propagaram durante tantos meses. Costa levantou o dedo, vamos lá. Não, e é o seguinte, né? Bom, a gente sabe que esse fenômeno é muito mais forte em relação ao eleitor da direita, porque existe uma pressão, a gente vai falar da cartinha ainda, né? Existe uma pressão dessa elite que detém quase uma hegemonia na imprensa e tudo, que desumaniza o eleitor do Bolsonaro, do Trump. Veja que aquele Chico Sá disse aí, né, que o sujeito que vota em Bolsonaro não é gente. Aí o Bolsonaro até reagiu cada vez mais com sarcasmo, né, que ele reagiu dizendo que não, quem vota nele é Power Rangers, botou uma foto com os caras fantasiados. Então, a turma está passando o limite, cria uma espiral de silêncio e intimida. Isso não acontece muito do outro lado. E olha, eu vou chamar atenção para isso aqui, até agora mencionando mesmo que eu acabei de falar por inferência, né, ilação, brincadeira, mas vamos dar nome aos bois, que aqui é um programa aberto mesmo e tem que falar. A reação da imprensa em relação ao xingamento do presidente Bolsonaro em relação a um de nossos colegas, né, da emissora, que teria cara de bunda, todo mundo ficou, o presidente falar isso, né, do jornalista. Esse jornalista, com todo o respeito, né, colega e tudo, mas ele disse com todas as letras que o presidente Bolsonaro não é um humano. Ele desumanizou o presidente dessa maneira. A deputada Sâmia Bonfim, outro dia, chamou o presidente de verme. Eu até fui assim, deputada, isso não é desumanizar. Ela, mas ele é um verme mesmo na pandemia, responsável pelas mortes. E aí começa o blá, blá, blá. Então, essa turma desumaniza não só o presidente, como qualquer um que o apoie ou que vote nele. Então, existe essa pressão da elite, sim, e aí veio esse fenômeno do voto envergonhado, do voto em silêncio. Eu lembro de um outro colega nosso, mas de outra emissora, né, Oi Guga, mas o Guga, em 2016, essa eleição, exatamente esse caso da Meghan que eu lembro, que ficou famoso assim, o Guga chegou a dizer o seguinte: olha, não tem chance do Trump ganhar. Por quê? Porque ninguém que eu conheço vai votar nele. Pô, o cara mora em Nova York, o cara lê o New York Times e o Washington Post, assiste a CNN, e o mundo dele é essa bolha. E de repente ele acha que por ele não conhecer nenhum eleitor do Trump, o Middle America não existe. Então é óbvio que esse fenômeno é real e as estatísticas não capturam. Veja, é verdade que para analisar a estatística tem que ter a amostragem correta. Eu sou muito crítico que essas amostras de 2.000 entrevistas são muito pequenas para 100 e tantos milhões de eleitores, eu acho. Mas é óbvio que você vai tentar dividir regionalmente para ter relevância dentro da questão da configuração do eleitorado. Só que ali pode ter muito truque já. Ali você pode ir no bairro tal, no estado tal, que você sabe que tem mais do outro lado, isso já começa o problema. Mas vamos lá, levando em conta o viés, né, do grupo que está ali, esse programa do Rica Perrone teve mais de 700 mil votos na enquete que ele fez. É diferente de uma pesquisa com amostragem e tudo, mas mais de 700 mil votos. Lembrando, essas entrevistas são com 2.000 pessoas desses institutos. Deu 92% do Bolsonaro. E repito, o Rica Perrone não é associado a um bolsonarista.
Isso é a turma que quer rotular para depreciar, que é o que eles fazem. O Rica Perrone é um cara... O Noblar cansa de fazer enquete no Twitter sobre eleição presidencial e o Bolsonaro sempre ganha. Então, quer ver? Para encerrar a questão, é muito simples. Se a Folha mente por estar engajada numa campanha, pauta única, derrotar o presidente, derrubar o governo, por que o Datafolha agiria seriamente? É a mesma empresa, não tem o menor sentido, está engajado também. Tanto que dá 21 pontos de diferença em relação a outros institutos. Se você só contar isso aí em números brutos, é muita gente. Não dá. O que é importante é que os brasileiros entendam, né, de uma vez por todas, que não dá para decidir o seu voto por conta de uma pesquisa. Mesmo que o Bolsonaro estivesse já muito à frente, né, o que parece qualquer hora. Não acredito em nenhum. Você tem que comparar o que cada um representa, o que cada um é, o que cada um propõe, né, e você ficar se baseando em pesquisa eleitoral, seja lá quem esteja na frente, não interessa. É isso aí. Mas, pelo amor de Deus, pesquisa eleitoral não é um indicativo de como você deve votar. Na Gazeta do Povo. Foi a sua coluna na Gazeta do Povo sexta-feira, muito boa. Que entenderam muito mal, aliás, eu vi os comentários, meu Deus. Um chamado racional. E a verdade é que tem muita gente que vota por fatores muito menos nobres ou racionais. Então, assim, o truque está aí. O brasileiro, por exemplo, gosta de estar do time vencedor. Tem um bando de vira-casaca que não liga muito pro time, né? Então, ali, quando começa a colocar o Lula como favorito, tem uma turma que fica querendo acompanhar só porque está vencendo. E isso tem que ser claro que é uma fraude, é uma farsa. Ana, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. As pesquisas estão em descrédito e já há muito tempo, e quem continua empurrando esse tipo de número é o que o Augusto muito bem resumiu. Esses institutos viraram lojinhas de porcentagem. Não são institutos. O Zé Maria que fala, se não me engano, Trindade sempre fala isso, que vocês não podem imaginar que essas empresas de pesquisa são institutos, como se vendem, né? Não são institutos, são empresas. São empresas. Né? Quem encomenda também não é isento até o último fio do cabelo. Então,